Oi pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Nós estamos muito bem, graças a Deus, tudo bem conosco. Hoje estamos aqui numa horta diferente, estamos visitando meus pais e a gente quis aproveitar para gravar o vídeo do O que plantar em julho, aqui com vocês mostrando uma horta diferente, uma configuração diferente, plantas diferentes, quem sabe também traga boas ideias para quem tem aí de repente um espacinho para plantar. Essa é uma horta que é feita na subida, né? Então tem alguns recursos usados aqui que a gente quer aproveitar para compartilhar, né? Enquanto a gente vai mostrando as plantas, falando sobre o que pode ser plantado em julho de 2025, a gente também vai mostrando uma forma diferente de organizar sem ser aqueles canteirinhos definidos que nem nós temos lá na nossa horta. E que funciona muito bem também, para o propósito que a gente precisa, né? Que é colher alimentos orgânicos, saudáveis, que façam muito bem para a nossa saúde. Mas se você não nos conhece, eu sou a Vivi. Eu sou o Bruno. E esse aqui é o canal Ser Sustentável, Horta no Quintal, onde nós vamos compartilhando aí ideias e experiências, seja do que dá certo, do que não dá tão certo assim, para que a gente busque viver um estilo de vida um pouco mais sustentável, cultivando, nem que seja uma parte dos nossos alimentos, das nossas plantas medicinais. Então você encontra tudo isso aqui no nosso canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva e deixa seu like nesse vídeo. Inclusive no vídeo de hoje a gente aproveitou e selecionou algumas perguntas que o pessoal foi deixando nos vídeos anteriores. Então a gente vai aproveitar também, enquanto vai tratando do tema, para responder perguntas que tenham a ver com o tema também do vídeo que a gente está trazendo para vocês hoje. Para quem já acompanha nossos vídeos há mais tempo, olha aqui, ó, estou podendo me abaixar novamente no meio das plantas. Coisa boa, né? Bom, vamos lá. O que nós podemos plantar em julho? Julho nós estamos no inverno, aqui no sul é uma época mais de frio, né? Depende um pouco da região em que cada um está para a intensidade desse frio, né? Na nossa região não costuma ser muito frio, apesar de que semana passada tivemos aí 2 graus, 5 graus, até uma geadinha, né? Então, faz parte. Agora, em julho, a gente pode estar plantando folhosas, né? A gente aproveita para colher bastante variedade de saladinhas. Então, por exemplo, almeirões, né? Esse aqui é um almeirão mais rústico, que é o almeirão roxo. Aliás, para quem mora em locais mais quentes, que é difícil de cultivar outras saladas mais delicadas, essa é uma planta excelente, vai muito bem. A família toda dos almeirões nós podemos cultivar as famílias das alfaces, das rúculas. Essa aqui já está espigando um pouco, mas ainda é uma ótima época para estar plantando, né? Você pode plantar de semente ou de mudinha, se você encontrar as mudinhas para comprar. O bom, quando a gente encontra a mudinha para comprar, é que você consegue ganhar tempo, né? Você ganha quase um mês comprando já a mudinha pronta. Os espinafres também podem estar sendo plantados agora nessa época. As cebolinhas, salsas também podem ser plantadas no Brasil inteiro agora em julho, no inverno. No caso do coentro, né? Só nas regiões mais quentes, então centro-oeste, norte e nordeste, tá? No calendário, que a gente deixa a versão do mês de julho gratuitamente para vocês baixarem na descrição do vídeo, tem separado por cores, né? Quando é uma planta que só pode ser plantada numa determinada região, ela tem a cor que indica, né? Se não tem nenhuma cor na frente, é porque pode ser plantada em qualquer região do Brasil. Aproveitando aqui para responder, usar um exemplo para responder uma questão, a Bárbara Polidoro perguntou como a gente faz para manter a nossa horta sem o crescimento de ervas daninhas, né? Se só com a cobertura seca é o suficiente. No que a gente faz na nossa horta, sim, a gente mantém com cobertura seca e isso diminui assim drasticamente o crescimento das ervas daninhas, tá? Muito mesmo. Algumas que são mais fortes, às vezes conseguem passar e crescer, mas daí elas são poucas e fica fácil da gente tirar fora, né? Aqui no caso, na horta da mãe, ela já não usa cobertura, então vocês podem ver que cresce bastante. Mas, geralmente o que cresce em grande quantidade é essa planta molinha aqui, que ela é tipo um matinho de inverno, ela cresce só agora no inverno. E ela acaba fazendo uma cobertura verde. Então, aonde tem essa planta, tem bem poucas outras plantas que são mais agressivas crescendo no meio, né?
Então, e ela é bem fácil de arrancar, e você pode arrancar e jogar ela assim sobre o canteiro, né? E ela vai também fazer uma cobertura. Então a cobertura pode ser a cobertura morta, ou você pode deixar alguma plantinha de cobertura verde crescer também, que ela vai dominar o espaço, né? Só que sim, ela vai competir um pouco com as suas plantas. Então você tem que ter a horta bem estercada, bem adubada, para compensar. Mas se você tiver uma adubação boa, as suas plantas vão crescer bem do mesmo jeito. E aproveitando que eu estou aqui, quero mostrar esse exemplo. Eu comentei no início do vídeo que eu queria mostrar formatos diferentes, né, de canteiros. A horta da minha mãe, ela não é uma horta feita os canteirinhos certinho, delimitados. Como ela é uma horta que está feita numa subida, né, então ela usou aqui telhas velhas que não estavam mais sendo usadas, mas você poderia usar uma madeira para fazer isso, ou pedras, né. Ali para cima, inclusive, tem outros que são feitos com pedras, que é uma contenção feita para formar aqui um canteiro. Essa horta está praticamente sobre uma laje de pedras aqui. É bem pouquinha, aqui onde é que está o caminho, é bem pouca terra que tem. A maioria do que tem aqui é pedra para baixo, uma laje, né? E formando esses canteirinhos assim, de certa forma, né? Que só foi feita uma barreira, uma contenção. Aí tem um platô, vamos dizer assim, onde ela foi colocando esterco, um pouco mais de terra que ela trouxe e foi aqui formando um canteiro para a horta. Só não é aquele canteirinho estreitinho, fininho que a gente costuma ver normalmente, né? Então tem todo esse platô, mas lá em cima, a gente já vai subir lá mostrar para vocês, tem mais um platô e depois um outro platô feitos com pedras, essas contenções. Então dessa forma vocês conseguem fazer a horta ou uma plantaçãozinha que seja num terreno íngreme, né? Quando vai subindo assim. Então, vocês aproveitam os recursos, o que você tiver sobrando na sua propriedade, para fazer isso daqui. Outra família de plantas que com certeza pode ser cultivada agora em julho, no Brasil inteiro, é a família das brássicas, né? Que é a família das couves, repolhos. Aqui a gente tem a couve-flor, temos aqui também a couve-manteiga, certo? Agora, nessa época mais fresquinha assim, elas se desenvolvem muito bem, então não costuma ter problema com pulgão, né? Nem muito borboleta para vir trazer ovinhos e gerar aquelas ruguinhas, né? Então, é uma ótima época para estarmos plantando no Brasil inteiro. Repolhos também, as couves kale, né? Toda aquela família de couves. Aproveitando que a gente está aqui do lado, né? A gente tem, por exemplo, os açafrões, que aqui no sul a gente está entrando na época de colheita, eles já estão quase bons de colher, mas para quem está nas regiões quentes, norte, nordeste, centro-oeste, é uma época boa também para estar plantando. E aqui mesmo a gente costuma fazer o quê? A gente colhe e já planta, né? Mesmo não sendo a melhor época. Só que a gente vai plantar e eles não vão brotar já, eles vão ficar na terra e vão demorar mais para brotar, mais para frente. E eu vou aproveitar aqui, já que a gente falou da família das brássicas, teve a Ágata que perguntou como fazer para plantar brócolis, né? Você pode plantar ele a partir de semente, então você pode pegar um pacotinho que você encontra para comprar em casas agropecuárias, até alguns supermercados vendem também. Você também pode comprar pela internet, né? Então você pode comprar o pacotinho de semente, semear numa sementeira e cultivar as mudinhas, ou você pode encontrar, como a gente encontrou aqui para comprar, a mudinha assim, ó, já nesse estágio, desse tamanho, a mudinha, ó, tá ótima, perfeita para ir para o canteiro, né? E nesse ponto, o que a gente faz? A gente vai apertar aqui do lado da célulazinha, né, bem molinha, aí você vai conseguir tirar a mudinha inteirinha, sempre lembrando que é bom estar úmida. Então, você rega primeiro as mudas para depois tirar da célulazinha. E aí você vai fazer um buraquinho, numa terra já preparada, lógico, a terra precisa estar adubada, né? Na terra preparada, você vai fazer um buraquinho, nem precisa ser tão grande quanto esse que eu fiz, só um buraquinho com o dedo assim, ó, se a terra estiver fofinha, é o suficiente para você colocar uma mudinha ali e chegar uma terrinha ao redor dela. Sempre lembrando que, como essas plantas vão ficar grandes, você deixa uma distância aí de cerca de 50 centímetros, 40, 50 centímetros entre uma planta e outra de brócolis, couve-flor, couve, qualquer uma dessa família, tá? Porque elas sempre vão ficar, depois quando elas crescem, elas ficam plantas desse tamanho assim. A gente vai colocar umas imagens aí para vocês verem umas plantas bem grandonas.
Então você precisa, na hora de plantar, pensar em como vai estar a planta quando ela estiver no seu auge, para que uma não compita com a outra. Aproveitando que eu citei há pouco o exemplo do açafrão da terra, também chamado de cúrcuma, vamos falar um pouco mais de outras raízes, né? Então, outras raízes que podem ser cultivadas agora, plantadas agora no Brasil inteiro, é as beterrabas, cenouras, que é importante que vocês escolham variedades aí pro clima da região de vocês, então sempre atrás do pacotinho de semente vocês vão ver em que região que é indicado plantar, tá? Então sempre confira isso. Essas são culturas que o mais indicado é você semear direto no próprio local, tá? A beterraba aceita bem transplante, então você até pode semear nas bandejinhas, né? Ou comprar já a mudinha pronta, mas cenoura, rabanete, é bom você plantar direto no local onde você vai cultivar, depois você dá uma ralhada, né? Tira umas para ficar mais espaçadinho. Porque é bom ela ter um espaçamento entre uma muda e outra para que ela consiga se desenvolver bem, né? Consiga ter espaço para crescer. A beterraba, inclusive, é uma cultura, e a cenoura também, que a gente consome a raiz e consome também aqui as folhas, tá? E falando ainda de raízes, também temos as batatas inglesas, né? Também podem ser cultivadas aí no Brasil inteiro nessa fase do ano. Apesar de na região sul o cultivo ainda não ser indicado agora, em regiões como a nossa aqui, que a gente está na divisa com Mato Grosso, então a gente pega um pouco do clima do sul, um pouco do clima do centro-oeste. Para nós já está sendo possível, sim, eles inclusive estão nascendo espontaneamente já há mais de um mês. O tomate, ele gosta de um clima um pouco mais quente, então ele vem desenvolvendo bem na nossa região. Eles começaram a nascer final de maio ali, vindo bem. O nosso em casa já está até com fruto, né, crescendo. Esse aqui, por exemplo, está ainda pequeno, mas está aqui com cachinho floral já colocando, está ficando bem bonitinho. Então vocês podem estar plantando os tomates aí também. Quem está da região sudeste para cima pode plantar com certeza, com tranquilidade. Quem está na região sul, só observe. Se você está numa região em que é comum geadas ainda, né, nessa época, você pode até fazer as mudas em ambiente interno, numa estufa, protegidas, para que ali por ao final de agosto, setembro, quando o clima melhorar, você já possa plantar na sua horta também. E aproveitando para responder uma questão que a Márcia deixou em um vídeo anterior, ela pergunta se a gente pode plantar as plantas medicinais, as ervas, na horta junto com as hortaliças. E a resposta é sim, com certeza. É inclusive bem recomendado que a gente faça isso, porque as plantas medicinais, elas acabam atuando ali como uma proteção também para algumas das nossas plantas, né? Então aqui, por exemplo, a gente está do lado de um pé de funcho bem grande, né? Bem crescidão. Um só não, são vários. Então a única questão que você precisa ter em mente quando você planta uma planta medicinal na sua horta é que ela provavelmente, né, dependendo do tipo, ela pode crescer bastante. Então você tem que plantar num local em que ela não vá fazer sombra sobre as suas hortaliças, né? Precisa ter esse cuidado e também ter em mente que provavelmente ela vai perdurar por ali por bastante tempo, né? Ela não é de ciclo tão rápido quanto as hortaliças, muitas delas são permanentes, são perenes, então sempre pense bem nesse quesito antes de plantar, mas é ideal que a gente tenha a maior diversidade possível de plantas na nossa horta, e inclusive as plantas medicinais, por serem perenes, são bem interessantes, porque você está tendo uma vegetação constante ali, que ela serve de morada para os insetos benéficos, aqueles que atuam na proteção, né, da nossa horta, como por exemplo as joaninhas, que vão, vamos dizer assim, combater os pulgões, né? A joaninha se alimenta do pulgão. Então ter uma planta na sua horta, de preferência uma planta que produza flores, né, vai ser interessante, por isso que nós sempre plantamos, não só plantas medicinais, mas flores ornamentais também espalhadas no meio da horta. Isso tudo vai atuando em conjunto e auxiliando na proteção das nossas hortaliças, que são mais frágeis. Então, pessoal, lembrando que além das plantas que nós citamos nesse vídeo, tem outras que podem ser plantadas, todas estão no calendário de plantio, que o calendário do mês de julho nós estamos deixando gratuitamente o link para download na descrição. E para quem deseja adquirir, né, o calendário completo do ano inteiro, para você programar a sua horta ao longo do ano, né, saber os espaços que você vai utilizar e deixar de utilizar
né? Nos meses que vem pela frente. A gente deixa também o link na descrição. Aí esse link você clica e ele vai levar até a Hotmart, onde você faz a aquisição. É um valor bem pequeno, então dessa forma você ajuda o nosso trabalho e ao mesmo tempo também tem o calendário completo. E aproveitando para responder a questão da Vera, que ela disse que ela gostaria dos calendários, mas não sabe como tirar, né? Então a gente sempre deixa o link, você clicando nesse link, ele vai abrir uma outra página onde você vai visualizar o calendário, tá? Você pode imprimir, se você tem uma impressora na sua casa, ou então salvar num pendrive e levar em algum local que imprima para você. Caso você não saiba fazer esse procedimento, veja se tem alguém que pode fazer para você, né? De repente um filho, um neto aí que possa auxiliar e fazer esse procedimento para você. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês ficaram com qualquer dúvida ou têm sugestões, deixa nos comentários, né? Quem sabe a sua dúvida aparece aqui no nosso próximo vídeo. A gente sempre vai procurando responder as questões que vocês deixam, seja lá escrevendo ou em vídeos também, tá bom, pessoal? Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal e a gente espera vocês aqui para o próximo vídeo. Tchau, tchau!